Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre o que? Fábulas. Mas o que é isso, tia Inês? Fábulas? Estou vendo uma imagem aqui de animais. O que é fábula? Pera ainda, a tia Inês já vai explicar. Fábulas é um gênero, né, textual do tipo narrativo, que ele é muito popular e é apreciado por pessoas de diferentes idades, desde as crianças até os idosos, né? Esse gênero textual, esse tipo de texto, né, ele nasceu da tradição oral, ou seja, da contação de histórias, né? O próprio nome ele já diz, ele remete a histórias contadas, histórias que foram passadas de geração para geração. Ou seja, as histórias que a vovó e o vovô contam, né? Só que de um modo diferente, aquelas historinhas que eles contam, né? Só que a gente vai ver agora umas características desse gênero textual, desse tipo de texto, né? Que é a fábula. Então a gente vai ver agora as características, como é que você identifica que esse texto ele é uma fábula, né? A fábula, o texto fábula, ele é um texto que tem assim uma alegoria, uma construção de sentidos. É um texto que ele tem uma moral no final da história. Você aprende alguma coisa, né, que deveria fazer ou não, certo? Então, e a principal característica desse tipo de texto é que os personagens são sempre animais, né? São usados animais. Só que esses animais, eles possuem características humanas, no caso, como preguiça, como a inveja, como a sabedoria, a astúcia, a ganância, né? A raiva. Então isso são características de nós humanos, não é? Só que nas fábulas essas características são dadas aos animais, que são os personagens das fábulas, certo? Então, e é por meio dessas características que os personagens eles vão se movimentando, digamos assim, dentro da história e desenrolando, né, aquele sentido que vai ser no final construído, né, aí um ensinamento para nós através desse texto, tá bom? Hoje nós vamos conhecer o texto O Rato do Campo e O Rato da Cidade, certo? É uma fábula, né? E a Tinês vai ler para vocês. O Rato do Campo e o Rato da Cidade. Era uma vez um rato que morava na cidade que foi visitar um primo que vivia lá no campo. O rato do campo era um pouco arrogante, mas ele gostava muito do primo e recebeu-o com muita satisfação. Ofereceu o que tinha de melhor: feijão, toucinho, pão e queijo. O rato da cidade torceu o nariz e disse: Não posso entender, primo, como consegues viver com estes pobres alimentos. Naturalmente, aqui no campo é difícil obter coisa melhor. Vem comigo e eu te mostrarei como se vive na cidade. Depois que passares lá uma semana, ficarás admirado de ter suportado a vida no campo.
Os dois puseram-se então a caminho. Já era noite quando chegaram à casa do rato da cidade. Certamente que gostarás de tomar um refresco após esta caminhada, disse ele polidamente ao primo. Conduziu-o até a sala de jantar, onde encontraram os restos de uma grande festa. Puseram-se a comer geleias e bolos deliciosos. De repente, ouviram rosnados e latidos. O que é isto? Perguntou assustado o rato do campo. São simplesmente os cães da casa, respondeu o rato da cidade. Simplesmente? Não gosto dessa música durante o meu jantar. Neste momento, a porta abriu-se e apareceram dois enormes cães. Os ratos tiveram que fugir a toda pressa. Adeus, primo, disse o rato do campo. Vou voltar para minha casa no campo. Já vais tão cedo? Perguntou o rato da cidade. Sim, já vou e não pretendo voltar, concluiu o rato do campo. E aí, o que vocês acharam da historinha? Legal, né? Pois é, mas atrás dessa história tem uma moral, vocês sabiam? Tem um ensinamento. Então, a moral dessa história, dessa fábula é o quê? Que mais vale uma vida modesta, uma vida em paz, uma vida sossegada, né? Que todo luxo do mundo com perigos e preocupações, não é isso? Muitas vezes é melhor a nossa vida simples, onde a gente pode ter sossego, do que uma vida que você tem muito luxo e você não tem sossego, só tem preocupação, não é isso? Esta fábula, ela é de Esopo, é o nome do escritor desse texto, tá? Esopo é esse senhorzinho aqui que está nessa imagem, ele foi considerado o pai das fábulas. Foi um escritor de várias fábulas populares. Ele é muito famoso com esse gênero textual, tá? As fábulas. Então, aqui nós temos uma atividade, tá? Para que vocês possam estar aí interpretando o textinho que a Tinesa acabou de ler com vocês. E aí vocês vão responder agora essa atividade. Qual é o título do texto que acabamos de ler? Qual o nome lá que está acima na história, logo que inicia? Quem são os personagens dessa fábula? Vocês sabem quem são? Só temos dois lá, né? Não temos só dois. Temos outros, né? Outros animais, além do rato do campo e o rato da cidade. Prestem atenção. E qual é a moral da história? A moral da história a Tinesa acabou de dizer, certo? E esse texto, na quarta questão, pergunta, né, se ele pertence ao gênero textual letra de canção, fábula, novela ou crônica, certo? Então, vocês vão copiar essa atividadezinha no caderno, colocar lá aula de língua portuguesa, aula 33 e 34 do dia 2/9 e colocar no caderno, escrever e responder. E a última questão, que é a quinta, é para vocês fazerem um lindo desenho que representa a fábula O Rato do Campo e o Rato da Cidade, certo? Então, por hoje a nossa aula é isso, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau. Beijos.